Bom dia, muito bom dia, meus amores. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso Café com Emoção. Hoje é sábado, 8 horas da manhã. Estamos aqui para juntos estudarmos a palavra do Senhor Jesus. E hoje o tema da nossa live é a peregrinação. Eu vou fixar aqui o nosso tema. E o que significa ser um peregrino, né? Vamos lá. Estou aqui com a minha canequinha. Já prepara a sua canequinha aí, seu café, a sua Bíblia, o seu caderno de anotações, o seu post-it, para você anotar tudo, porque as informações são muito boas e a gente tem que ter o quê? Conhecimento da palavra do Senhor, não é verdade? Ainda mais nos dias de hoje, né? Que semana passada nós falamos sobre o plano da salvação e eu fiz um corte, né? Um vídeo falando sobre as redes sociais, né? Como o excesso de redes sociais tira a nossa atenção do Senhor, tira o nosso tempo de oração, tira o nosso tempo de leitura da palavra, leitura da Bíblia física, ou quem gosta também, leitura da Bíblia online. Eu, particularmente, pode até me chamar de um pouco retrógrada, mas eu amo ler livro físico, eu amo ler a Bíblia física, eu amo pegar um caderno e escrever, ou pegar aquela minha Bíblia que eu tenho, King James, aquela maravilhosa, cheia de flores, toda decorada. Eu faço uns vídeos de vez em quando para vocês, que ela tem espaço para anotação do lado. Então eu amo escrever ali, pintar, desenhar, grifar, porque isso força a minha mente, né, a prestar atenção naquilo que eu tô lendo. Então, como eu coloquei no vídeo anteriormente para vocês, que nós não venhamos deixar o inimigo roubar a nossa mente, que nós venhamos estar com a mente focada, firme, alicerçada no Senhor. Então, vamos começar falando do tema dessa live. Vão entrando aí e vão mandando, com o aviãozinho essa mensagem para mais pessoas saberem o que significa a peregrinação, Ellen. Por que você está falando sobre plano da salvação? O que significa tudo isso? Então, assista essas lives que tá muito interessante o tema. Então, gente, se você procurar a definição de peregrino no dicionário, vai estar dizendo assim: peregrinos moram em outra terra, com outros povos, de forma provisória, aguardando o retorno para sua terra natal. E eu não sei se vocês perceberam que no post que eu coloquei da live tem uma música do Alessandro Vilas Boas que ela diz assim: eu sou como um homem peregrino em terra distante, desejando sempre algo maior, né? Será que você está se sentindo assim nessa terra? Você está se sentindo... Será que você está se sentindo assim sem propósito? Para onde eu vou? De onde eu vim? Será que você tem de vez em quando essas crises assim existenciais? Então, porque você não é daqui. Nós não somos daqui. Nós viemos do Pai Celestial e para Ele voltaremos, né? De que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Então, porque estamos sempre desejando algo maior, galgar algo maior. E, infelizmente, às vezes a gente busca esse algo maior no doce, na compulsão alimentar, em outras coisas aqui na Terra, ou gastar muito dinheiro, compras. Então, assim, aonde você está descontando essa sua ansiedade por algo maior? Você está ansiando por algo maior, né? Ou será que você está descontando ali no seu devocional, no seu tempo de oração? Porque você descontando isso no seu tempo de oração, leitura bíblica, com certeza quem vai te preencher é Jesus. Porque Ele é a água da vida, Ele é o pão da vida, Ele é suficiente para nós. Então, Jesus, Ele veio para isso, Ele morreu por nós, Ele se sacrificou por nós, para que nós hoje venhamos encontrar o caminho. E Ele disse para nós: eu vim para que tenham vida, eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida. Aquele quem crê em mim tem a vida eterna, nunca morrerá, né? E essa é a mensagem que
Deus me mandou passar para vocês hoje. Aonde está? Onde está o seu coração? Quem é o dono do seu coração? Aonde você tem buscado esse algo maior? Que você possa entregar a sua vida, a sua alma, o seu espírito, a sua casa, a sua família, tudo, entregar tudo para Ele hoje, né? Ele diz, vem como estás. Ele te recebe, Ele está de braços abertos para te receber. Ele te ama muito, Ele morreu, se sacrificou por amor a nós e Ele ressuscitou. E Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho para o Pai, Jesus Cristo. Não existe nenhum outro caminho, né? E nós estamos aqui na Terra nesse caminho da peregrinação. E nosso alvo, ele tem que ser Jesus, nosso alvo final. Às vezes a gente se perde um pouco, né? Eu citei aqui para vocês já o filme e o livro do Peregrino, quem quiser estar lendo ou assistindo o filme, que é muito interessante, do cristão carregando o seu fardo, entregando o fardo para Jesus, e no meio do caminho, antes de chegar nas mansões celestiais, que não é fácil, é difícil, mas que não é pela força dele, né? É Deus que dá força. E ele encontra ali no caminho a soberba, a mentira, várias pessoas, né? Vários personagens ali teatrais representando o que a gente encontra no nosso caminho para peregrinação. A fofoca, sabe? O pecado, todas essas coisas que querem nos desviar, né? E ali eu posso colocar também o Instagram, o WhatsApp, porque tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Então, a gente precisa estar focando a nossa mente no caminho. Todos os dias a gente tem que buscar o reino dos céus. O reino dos céus, ele é tomado à força. Então, que todos os dias Deus possa estar te dando força para lutar com as suas armas espirituais, né? A gente falou em Efésios, né, na live passada, o capacete da salvação, a Bíblia, né, a nossa arma, a nossa espada que corta dos dois lados, né? Eu tô falando aqui da Bíblia com vocês, mas ela também está me tratando, né? Ela corta dos dois lados, ela fala comigo e fala com você. Então, vamos ler a palavra do Senhor. O que a palavra do Senhor fala sobre isso? Então, antes de mais nada, estamos no Setembro Amarelo. Então, esse algo maior. O que seria esse algo maior que você busca? Essa coisa incessante que você quer preencher o seu coração. O que seria esse algo maior? Então, eu estava conversando com uma pessoa ontem que ela foi tomar um milkshake. E ela foi sozinha tomar um milkshake. E ela tava apreciando, né? Apreciando o milkshake ali. E tinha uma senhorinha do lado que tava também apreciando o milkshake. E tava olhando ali, né? Aquele ambiente. Tava olhando lá pra fora. Tava se percebendo. Tava vivendo a vida. E outras pessoas estavam assim, ó. Tô tomando milkshake rápido. Tô mexendo no celular. Tô fazendo outra coisa. Tipo, a pessoa não tá nem sabendo qual que é o sabor do milkshake. Será que você tá fazendo isso com a sua vida? Né? Por isso que eu frisei sobre as redes sociais. Será que a gente tá direto aqui e não tá vivendo, não tá fazendo algo produtivo, não tá gerando vida? E por isso que, se você está nesse caso, por isso que você está sempre apreciando algo maior, algo maior. E nós temos que apreciar as coisas simples da vida. A gente precisa gerar vida dentro da gente. E como que faz isso? A gente ficar mais ativo, a gente fazer uma atividade física, fazer o nosso devocional, né? Ajeitar as coisas em casa, socializar. A gente tem que se mexer, né? A gente sempre pensa, como que era nos primórdios? Quando não tinha internet, quando não tinha celular. Por exemplo, os meus avós eram sempre muito felizes. Por quê? Porque eles não tinham celular, cara. Não ficavam muito tempo na televisão. Tava sempre conversando entre eles, cuidando da casa, né? E nos lugares, sempre em movimento. Então, a gente precisa cuidar muito isso, né? Tem a tecnologia, ela é boa para certas coisas, mas para certas coisas ela é ruim também. Então, vamos ler aqui. Eu quero ler com vocês o livro de Hebreus hoje. Hebreus, capítulo 11. Vamos lá abrir a nossa Bíblia. Minha Bíblia é meu xodózinho. Essa Bíblia é velha. Eu tenho outras Bíblias, mas eu amo ler nessa daqui. Deixa eu abrir
ver aqui em Hebreus, tô dando um tempinho pra vocês. Hebreus, ele tá lá no Novo Testamento. Hebreus está... Tem aquela musiquinha, ó. Tito, Filemon, Hebreus, Tiago. Hebreus 11, que fala sobre os heróis da fé, né? Heróis da fé. Você tem fé que Cristo ressuscitou, está vivo por você, em você. Hebreus 11, do 13 ao 16, que nós vamos ler. Ele fala aqui, né? Primeiramente no versículo 1 ele fala: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. E o versículo 13 ele fala sobre todos os heróis da fé, né? Quem quiser ler depois. E ele fala no versículo 13: todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por esse mundo. Então, eles eram peregrinos. Então, esses heróis da fé aqui, ó, Noé construiu a arca, Abraão, né? Esses heróis da fé, eles falaram que eles eram peregrinos. Então, se nós temos fé que um dia nós vamos morar com o Pai e viemos dele, nós então confessamos que nós somos peregrinos. Nós estamos aqui nessa terra só de passagem, por um propósito maior. E aqueles que dizem isso, versículo 14, mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. Então, anota aí. Estou procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. A pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Até eu vou anotar aqui. Estamos procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E existem alguns louvores que a gente chama o reino dos céus para a terra, né? Então, a gente, por intermédio de Cristo, a gente tem esse poder de trazer o reino de Deus para a terra, começando pela nossa casa, né? Eu quero, por exemplo, assim, ter mais esse desejo, dedicar mais tempo em arrumar a minha casa, porque eu quero que a minha casa seja um pedacinho do céu. Eu quero que o meu coração, quando as pessoas conversem comigo, seja um pedacinho do céu. Então, por intermédio de Jesus, do Espírito Santo, a gente tem esse poder de trazer o céu para a terra. Nós somos peregrinos e nós queremos essa pátria celestial, o reino. Venha o teu reino, né? Que a gente ora lá no Pai Nosso. Venha o teu reino. Então, aqui em Hebreus ele está falando sobre isso, que os heróis da fé confessaram que eles eram peregrinos. Agora vamos ler também aqui em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Filipenses também está no Novo Testamento. Vamos ver aqui. Depois do livro de Efésios, tá? Filipenses 3. Filipenses 3, 20. O que ele nos diz? Ele tá falando, olha só, a corrida do cristão. Eu não vou ler nem só o 20. Eu vou ler a partir do versículo 12, porque é pequenininho, né? É bem interessante. Ele fala assim, ó, a corrida do cristão. O que Paulo está nos falando na carta, né, aos Filipenses? Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente. O que Paulo esqueceu? Paulo,
Eu amo ler as cartas de Paulo porque ela fala de uma coisa mais atual, assim, pra gente, né? A gente se identifica mais, porque Paulo, ele conheceu Jesus, teve encontro com Jesus depois de Jesus já ressuscitado, né? Ele viu aquela luz lá, Deus falou com ele, ele ficou cego e aí depois voltou, ele se converteu. E antes dele se converter, né, e se tornar um discípulo de Cristo, como a gente é hoje, ele perseguia os cristãos. Então, quando ele fala que não olhe para trás, né, que nem a mulher de Ló lá no Antigo Testamento, não olhar para trás para não virar estátua de sal, não olhar para trás, não olhar para aquilo que ele já se arrependeu, que ele já entregou para Jesus, que ele era um perseguidor de cristãos e agora ele estava pregando para haver mais cristãos, para que mais pessoas fossem salvas, porque ele creu na salvação dele. E ele também se tornou um peregrino. Quando você entrega sua vida para Jesus, você se torna um peregrino e você reconhece que você não veio daqui, você está aqui só de passagem e para o Pai você vai voltar, para a pátria celestial. Então, ele diz assim, corro direto para a linha de chegada. Vai para a linha de chegada, nem um filme lá do peregrino. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, amém? Não somos derrotados, somos vitoriosos. Então, esse prêmio é a nova vida. Essa nova vida tem um cheiro suave, né? Para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. E essa nova vida a gente tem aqui na terra. Quando a gente entrega a nossa vida para Ele e todos os dias a gente tem a luta entre carne e espírito. Não é tipo, aceitei Jesus, vou viver no mundo cor-de-rosa. Não é isso. Todo dia você tem que lutar e alimentar o Espírito Santo dentro de você. Com Bíblia, oração, meditação na palavra. Você vencer a sua carne, você vencer aquele seu ponto fraco, né? Então, ele fala, esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Você tem um chamado, né? Você é escolhido. Então, todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Vamos em frente. Não para, continua. Às vezes você vai cair, às vezes você pode até cair numa lama, você pode se desviar, você pode desanimar, mas você não pode parar. Você pode começar correndo, depois você caminha, aí você dorme, descansa, mas você tem que acordar e levantar. Por quê? Porque as portas estão abertas. Você tem que seguir o alvo. O alvo é Jesus, né? Então, a gente vai aqui, ó. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Vamos em frente na mesma direção que temos seguido até agora. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores. E olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isto muitas vezes e agora repito chorando. Então, quando ele estava escrevendo, ele estava chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Então, não adianta você dizer que é cristão e você não ter uma maneira de viver parecida com a de Jesus, né? Não estou dizendo aqui que você vai ser perfeito ou perfeito, mas precisamos olhar para a nossa maneira de viver e muitos estão percebendo isso, procurando Jesus na gente, procurando imitar a gente porque a gente está imitando Jesus, né? Nós somos o sal e a luz da terra por intermédio de Cristo como igreja. Então, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo, né? Que adianta você ganhar o mundo e perder a alma. Você tá com um corpo legal e a sua alma, tá lá para baixo. Então, eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas.
Olha que lindo, gente. O nosso corpo vai ser transformado. Nós estamos aqui só de passagem. Um dia o nosso rei vai nos chamar. Ele veio, morreu, ressuscitou e ele disse: vos prepararei lugar, né? Nas mansões celestiais. Então, nós somos peregrinos, como os heróis da fé que lemos em Hebreus, e que nós possamos permanecer nessa corrida do cristão, como diz aqui em Filipenses 3, na carta de Paulo, né? Então, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avanço para o que está na minha frente. Então, nessa caminhada da peregrinação, Satanás vai querer, colocar pensamento na sua mente. Olha como é que você era, olha o que você fazia, como é que ele... tô conjecturando aqui, como é que ele fazia com Paulo. Olha, você era perseguidor de cristãos, isso aí que você está falando. Colocando em xeque a sua identidade, falando coisa na sua cabeça. Ou se você está pregando o evangelho, você prega o evangelho, mas você fez isso de errado. Então, quantas coisas vêm na sua cabeça, na sua mente. Por isso que eu falei no vídeo passado, vamos fortalecer a mente no Senhor. Quantas coisas vem falando na sua mente e você tem que desviar, né? Você tem que desviar dos dardos do inimigo nessa corrida do cristão. Vem alguém falando, vem algum pensamento, você, desvia. Tem que estar lá com o escudo. É luta, todo dia é luta. É luta no seu pensamento. Aí você lembra, não, peraí, o que Deus diz pra mim? Tá, eu entreguei a minha vida para Jesus, Jesus me ama, Jesus está comigo, Jesus me dá força para prosseguir. Jesus é a minha vida. Eu vou encher a minha mente. O que diz Filipenses? O que diz Romanos? Romanos diz para transformar a minha mente e não me conformar com esse mundo. Então, por isso que eu falo com vocês, para vocês estarem fortes, cheios da armadura de Deus na caminhada do cristão, você precisa ler a Bíblia. Você precisa fazer o seu devocional. Você precisa dedicar mais tempo a Deus. Você precisa ter tempo. Tempo de oração, tempo de leitura, tempo de louvor. Você precisa encher a sua mente, porque quando vier esses pensamentos na corrida do cristão, você vai, se desviar. Você vai estar forte, você vai estar sarado ali, você vai estar treinado. Você está com a alma treinada, a mente treinada. Agora, se você estiver fraco, você vai cair. E depois para você levantar e voltar, meu amor, é difícil. Não é fácil, mas Deus é mais. Deus, ele te puxa. Minha sogra botou, nós estamos aqui, mas não somos daqui. Exatamente, como a gente leu em Hebreus 11. Nós estamos aqui só de passagem. E agora eu quero ler aqui com vocês João 3,16. Só alguns versículos, né? João também está no Novo Testamento. Quem que não sabe João 3,16, né? O pessoal que já está na caminhada da peregrinação há mais tempo. O que diz João 3,16? Vamos ver se vocês sabem. De cabeça, de cor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Versículo 17. Então, Deus ele amou tanto o mundo que deu seu filho unigênito. Então, eu tô grávida e eu não sei realmente se eu teria essa coragem, né? Que nem Abraão ia fazer com Isaac, né? De dar o filho assim pro Senhor. E Deus deu seu único filho para morrer por amor a nós. Percebe o quanto que Deus nos ama? É um amor que a gente não entende. Nossa mente humana não é capaz de compreender tanto amor, né? Mas a gente sente por intermédio da palavra, dessa carta que ele nos deixou, essa carta de amor, essa palavra que a gente precisa viver, praticar e passar adiante, né? Então, para que a gente não venha morrer, mas tenha a vida eterna. Então, o plano da salvação fala sobre isso, a peregrinação, o tema de hoje fala sobre isso, sobre a vida eterna, né? De que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. Vamos ler agora em Marcos 8:36.
Marcos 8. Marcos 8, 36. Tá aqui, ó. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Depois ele fala assim: pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Então, se você diz que é cristão e tem vergonha de Cristo, vergonha de falar que é cristão, vergonha de falar do amor dele, Deus ele vai ter vergonha também de te reconhecer quando chegar aquele grande dia. É forte isso, mas é o que está escrito aqui. Então, ganhar o mundo inteiro e perder a vida verdadeira. O que adianta? Ai, que legal, eu tenho bastante dinheiro, eu vou lá, um exemplo, né, fazer meus cílios, eu tenho um emprego maravilhoso, eu tenho amigos maravilhosos, eu tenho um casamento legal. Primeiro que difícil é você ter tudo isso e você tá longe de Deus, né? Mas enfim, aí a pessoa tem uma empresa, a pessoa faz várias viagens, a pessoa se alimenta bem, a pessoa faz atividade física, a pessoa, ela tem tudo na vida, mas ela não entregou a alma para Jesus. E quando ela morrer, tudo isso vai ficar e a alma dela vai para onde? Diz para mim. E será que essa pessoa está realmente feliz por dentro e realizada, ou ela está sempre buscando algo maior, que nem a gente leu aqui anteriormente? Porque se algo maior, é só Jesus que satisfaz. A gente vai buscar preencher sempre o nosso coração aqui na terra, mas nós temos que lembrar que nós não somos daqui. Existe algo sobrenatural dentro de nós. Quando Deus nos criou, Ele nos criou, diz lá em Gênesis, Ele nos criou à imagem e semelhança de Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós somos formados por corpo, alma e espírito. Rebeca está no meu ventre. Ela não é só um corpo que está ali. É corpo, alma e espírito. Percebe? Então, a gente sempre vai ter essa necessidade por algo maior. E esse algo maior é Jesus. Esse algo maior é o nosso tempo de estar na presença dele. Nós ansiamos a presença dele. Nós precisamos da presença dele. Amém? E agora eu quero ler aqui com vocês mais um pouquinho. Eu quero ler sobre uma mulher. A mulher samaritana. Eu prometo que é o último, para a gente não se estender muito, em João 4. João 4, do 13 ao 14. O que aconteceu aqui? Conjecturando para vocês a história. Jesus, ele estava viajando, né? E ele parou ali na cidade de Samaria só por causa de uma mulher. E ela não sabia. E essa mulher, ela era samaritana e ela era rejeitada porque ela era samaritana, porque ela era mulher. Então ela ia lá pegar água no poço meio-dia, para ninguém ver ela, para todo mundo ficar distante dela. Só que Jesus, ele foi lá. Conversar com ela, né? E aí, o que aconteceu? Ele pediu, me dá um pouco dessa água aí. Me dá um pouquinho de água. Aí ela foi. Ué, você é judeu e tá me pedindo água? Aí, ó, aqui no versículo 13 diz assim: então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Olha que profundo isso. Fica até arrepiada, gente. Não dá pra ver porque eu tô de casaco, de blusão. Olha o quão poderoso é isso, gente. Jesus é lindo demais. Ela está pensando, ela está dando uma água pra ele, a água normal que a gente bebe no copinho. E ele fala: dessa água que você está me oferecendo, essa água que você bebe, você vai ter sede de novo. A gente tem sede de novo, a gente bebe água, a gente tem sede de novo. Mas da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Olha quão poderosa essa palavra do Senhor para nós. Então, lembra que a gente está falando, ó? A gente está peregrinando nessa terra, desejando sempre algo maior, desejando a água da vida, o pão da vida,
A palavra de Deus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então nós somos seres espirituais, a gente não vive só de comida. Eu posso tomar meu café, meu almoço, a minha janta, mas se eu não ler a palavra do Senhor, se eu não ouvir um louvor, se eu não adorar Ele, se eu não, sei lá, se eu não fizer qualquer coisa que busque, que chame a presença de Deus, eu vou me sentir vazio, vazia. Porque nós precisamos do pão da vida, da palavra da vida, da água da vida. E tendo essa água, bebendo dessa água, nunca mais teremos sede. Então, às vezes você está desanimado, eu sempre converso, eu falo com meu esposo, poxa, eu tento sempre me autoconhecer, né? Eu tento sempre olhar para dentro de mim. Por que hoje eu tô desanimado? Por que hoje eu tô de mau humor? Será que é o frio? Será que eu comi direito? Será que eu dormi direito? Será que eu fiz o meu devocional? Então aí você vai vendo, eu fiz isso, então a minha falta tá sendo isso. Então que o nosso ânimo venha estar todos os dias no nosso Senhor Jesus. Porque Ele diz que Ele é a água da vida. E bebendo dessa água, nunca mais teremos sede. Então, essa mulher, ele fala assim, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Você bebendo dessa água da vida, bebendo de Jesus, vai gerar uma fonte dentro de você que vai gerar vida eterna, que você vai ser um discípulo de Cristo e você vai formar discípulo de Cristo porque você vai estar tão cheio que você vai transbordar. Nossa, que alegria é essa? Que bom testemunho é esse? Eu quero esse Deus também. Entende? Então, a mulher pediu, por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. E ele diz, vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Ela disse, eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse, você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5. E este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Ou seja, ele sabia da história de vida dela sem nem ela falar. Deus sabe a sua história de vida. Deus sabe a sua necessidade sem nem você precisar falar. Ele quer que a gente se comunique com Ele, mas mesmo que a gente não fale, Ele sabe a necessidade do nosso coração. E Ele quer que a gente se debruce na presença dEle, se debruce aos pés dEle. E aqui vem todo o desenrolar da história. Quem quiser ler depois, é muito linda essa história da conversão dessa mulher. E ela depois sai contando para todo mundo, né? Porque quando a gente está feliz com Jesus, quando a gente sabe quem é Jesus, quando a gente tem um encontro com Jesus de fato, a gente quer contar para todo mundo. A gente quer que mais pessoas sintam dessa presença. Então, por que eu faço essas lives aqui com vocês? Porque eu quero contar para todo mundo. Porque eu quero proliferar a mensagem da peregrinação. Porque eu quero ter vocês comigo nesse caminho. Amém? Então, no final dessa live, compartilhe com alguém que você sabe que está precisando, alguém que ainda não entregou a alma para Jesus, alguém que quer conhecer a palavra de Deus, alguém que está ansiando por algo maior, alguém que quer também se tornar um peregrino ou uma peregrina, tá bom? Eu quero aqui agradecer a presença de todos vocês, que você possa estar meditando nessa palavra. Sábado que vem nós vamos ter live de novo, nesse mesmo horário, e eu espero vocês. Um grande beijo e um forte abraço no seu coração. Fique com Deus.